Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o assunto vai ser como utilizar as zonas de frequência cardíaca. Todos nós, né? Todos nós não, a maioria temos sensores de frequência cardíaca, a maioria acabamos pagando o Strava, utilizamos o Garmin e temos essa informação à nossa disposição, né? Ali das zonas de frequência cardíaca. Particularmente durante o treino, eu não olho a minha frequência cardíaca, né? Enquanto eu estou treinando, eu não vejo a frequência cardíaca, mas sempre que eu chego do treino, a primeira coisa que eu faço é dar uma conferida ali de como ficou a distribuição nas zonas. Então eu acho isso muito importante, então eu queria trazer isso aqui para vocês hoje, beleza? Como utilizar as zonas de frequência cardíaca e principalmente para que às vezes a zona está errada. Aí a pessoa vai lá e faz um treino e considera que aquele treino foi forte e na verdade não foi tão forte assim, né? Porque a zona de frequência cardíaca dele está errada. Então hoje esse vai ser o assunto, beleza? Para começar, eu quero trazer aqui uma questão de como configurar a zona. Não vou explicar certinho como configurar, tá? Porque não é esse o propósito da live, mas eu quero trazer algumas coisas básicas aqui em relação à configuração de zonas, tá? Primeiro, quando você faz o cadastro no Strava, quando você faz o cadastro no Garmin, naturalmente você vai colocar a sua idade e o aplicativo ali vai pegar a sua idade, lançar numa fórmula que muitas pessoas já conhecem, 220 menos a idade, e com essa fórmula 220 menos a idade, eles geram a zona de frequência cardíaca. Para algumas pessoas pode ficar até que próximo do ideal, para outras fica muito fora, né? Quando faz dessa forma para mim, fica um pouco fora porque o meu Z3 fica muito alto, né? E o meu Z4 também aí acaba ficando muito alto. Então para mim, se eu lançar a minha idade no Strava ou no Garmin e eles gerarem as minhas zonas de frequência cardíaca, para mim não vai estar certo. Então eu preciso configurar de acordo com o meu padrão cardíaco. E aí o que acontece? Da onde você vai tirar informação para fazer essa configuração de zonas? Eu gosto sempre de tirar dos próprios treinos. Eu já falei isso aqui em algumas lives. Se você está treinando com frequência, se você está treinando sempre e está utilizando a frequência cardíaca, o sensor de frequência cardíaca há alguns meses, com certeza você vai ter bastante informação. Então, utilize as informações do seu treino para configurar as suas zonas de frequência cardíaca. Tá legal? Por exemplo, Marcos, qual vai ser meu Z5? Observa lá os treinos fortes. Observa aquela subida que você ficou muito hiperventilado. Observa aqueles momentos em que você teve uma tocada muito forte e quebrou, né? Não conseguiu sustentar. Aquele é o seu Z5. Tá? Ali vai estar o seu pico de frequência cardíaca. Ou então observa ali vários treinos que você fez e tenta encontrar a frequência, tenta não, né? É só encontrar a frequência cardíaca máxima. Com base na sua frequência cardíaca máxima, dá para saber aonde vai ficar a sua Z5, né? É só descer um pouquinho, tá legal? Então utilize as informações do próprio treino para que vocês consigam ali configurar a sua zona de treinamento. Outra informação importante em relação à configuração. Depois eu vou fazer uma live só falando sobre configuração. Não tenham medo ou preocupação ou achar que é errado fazer alterações no seu perfil de zona de frequência cardíaca. Não tenha essa preocupação. As zonas de frequência cardíaca são ferramentas. Bom dia, Paola. Tudo bem? É bom ter você por aqui, Paola. As zonas de frequência cardíaca são ferramentas para você poder avaliar o seu treino. Então, se em um dado momento você perceber que aquelas configurações não estão compatíveis com o que você vem executando, né? Por exemplo, você faz um treino e o treino você forçou, né? Você fez força, ficou ofegante, perna queimando em vários momentos do treino. E aí você vai olhar as suas zonas de frequência cardíaca, ficou muito tempo em Z2 e praticamente nada em Z4, só que você fez muita força no treino. Tá errado, né? Ou então ficou em Z3 e não chegou em Z4. Tá errado.
Então a sua zona de treinamento ela deve estar compatível com as suas sensações corporais. Da mesma forma, você foi lá e fez um treino moderado. Você fez um treino moderado, tranquilo, na passadinha. Aí você vai olhar o treino, tá lá Z3, né? Praticamente o treino inteiro em Z3. Isso quer dizer o quê? Que a configuração de zona está errada. Aí você precisa ajustar. Então, não tenham preocupação, não tenham receio de fazer os ajustes, tá? Vamos fazendo ajuste ali enquanto for necessário, para que sempre que você terminar um treino, dê certinho. Ontem eu fiz um treino e quando teve períodos muito de boa, né, a turma trocando ideia na resenha ou esperando quem ficou para trás, teve momentos de ataques, né, e teve um momento de tocadinha forte, teve de tudo no treino de ontem. Então na hora que eu abri o meu Strava e fui olhar a divisão de zonas de frequência cardíaca, estava perfeito. Por quê? Eu passei ali, se não me engano, 7 minutos em Z5, né? Passei, se não me engano, 28 minutos em Z4, um percentual em Z3 e depois o Z2 bem maior. Então foi compatível com o que eu entreguei no treino. Então, por quê? Minha zona está bem configurada, minha zona está certinha ali, beleza? Então, tendo em vista essa questão de como configurar a zona, é hora importante. Vamos começar a descrever o que deve acontecer em cada zona para que você consiga interpretar se a sua está correta, beleza? Então, para começar o Z1. O Z1 eu até escrevi aqui que não é nada, tá legal? O Z1 é, por exemplo, o meu Z1 vai até 100. Eu até anotei minhas referências aqui para trazer para vocês. O meu Z1 vai até 100. Então, por exemplo, no meu treino, para eu ficar em Z1, eu tenho que estar realmente muito leve. E essa é a intenção, beleza? Então o Z1 ele fica ali bem descartado do lado. É a zona que nós temos menos preocupação, tá legal? Aí depois vem o Z2, o famoso Z2. Essa zona aqui é muito importante que ela esteja bem configurada para você não errar. Porque o Z2... nós chamamos às vezes de treino de rodagem. Quando eu vou passar para os meus alunos, muitas vezes eu prefiro falar o termo treino moderado. Falar, vai fazer um treino moderado, vai fazer um treino leve. Porque quem me acompanha já há muito tempo e assistiu às lives de frequência cardíaca, sabe que a frequência cardíaca tem oscilações por vários motivos. Se a frequência cardíaca tem oscilações por vários motivos, não é sempre que a gente pode ficar cego e confiando nela, tá legal? Então o que acontece? O Z2 é aquela intensidade que você consegue conversar, é aquela intensidade que a sua perna não sente esforço, você está pedalando com facilidade, é aquela intensidade que você consegue fazer uma respiração nasal. Tá? Às vezes, uma vez eu falei para um atleta nosso fazer um teste assim, ele estava com dificuldade com essa questão da percepção de esforço, com questão a modular quando ele estava moderado. Aí eu falei, você vai encher a boca de água, vai pedalar com a boca cheia de água, assim, e só respirando pelo nariz. Se você conseguir respirar somente pelo nariz, né, fazer somente a respiração nasal, isso quer dizer que você está moderado, isso quer dizer que você está leve. E ele fez, e aí ele encontrou ali as percepções corporais para saber que estava no moderado. Então, quando vocês pensam em fazer Z2, sua perna não pode queimar e você não pode ficar ofegante, tá? Você vai conversar, conversa que for. Se for cantar, você vai cantar, tá legal? E quando vai utilizar esse Z2? Você vai utilizar prioritariamente nos momentos de base, né? Pega ali, né, quando você está voltando, fiquei 3, 4 meses sem treinar, estou precisando fazer o meu período de base novamente. Você vai utilizar treino Z2. E aí, se a sua zona de frequência cardíaca estiver errada, como que você vai saber que você realmente está em Z2? Tá legal? De repente você não vai saber. E outro ponto, volume de treino. Às vezes, nós precisamos encaixar um volume de treino grande. Porque, eu vou fazer o caminho da fé. Eu não, tá? Mas às vezes a pessoa que está me ouvindo vai fazer o caminho da fé. Aí precisa treinar mais. Ou a pessoa está buscando emagrecimento, só que não consegue sustentar treinos fortes sempre. Então, vai aumentar o seu volume de treino com o Z2. E aí, quando você termina o treino, você vai abrir ali e olhar, precisa ver a grande parte do treino Z2. Só que você só vai ver isso se estiver bem configurado.
tá certo? Então, ó, os momentos em que você vai se preocupar em ver muito Z2 no seu treino. Quando você está fazendo a sua base, precisa ter muito Z2. Quando você está precisando aumentar o seu volume de treino, precisa aumentar o volume de treino com Z2. Marcos, mas como assim aumentar o volume de treino? Ó, por exemplo, eu tenho 2 atletas que eles vão fazer prova longa, né? Vão fazer uma prova mais longa, prova de estágio. E aí eu preciso que eles ganhem a resistência primeiro, antes de ganhar a capacidade de manter a intensidade para esse percurso de prova longa. Então o que acontece? Peguei o final de semana deles, aumentei a quilometragem que eles vão rodar no final de semana, só que essa quilometragem foi aumentada em Z2, em ritmo moderado, porque eu estou fazendo um acréscimo de volume no treino deles. Então, nesse momento que é importante vocês terem uma consciência de quanto é o seu Z2 quando for utilizar a frequência cardíaca. Legal? Para não errar. Porque se eu aumento, né, se eu peço para eles aumentarem o volume, mas eles ficarem ali numa intensidade maior, o risco deles se cansarem, se fadigarem, não conseguir entregar os outros treinos é muito grande. Tá legal? Então, o Z2, volume de treino, vai ser a base e vai ser ali os períodos de recuperação intervalados, aí não quer dizer, não precisa ter essa relação, beleza? E lembrando que no Z2 nós conseguimos falar, se eu estivesse aqui pedalando em Z2, eu estaria conversando nesse mesmo ritmo, né? E aí se eu estivesse numa zona maior, a minha conversa ela seria mais pausada, teria que ter pausas, entendeu? Z3. Ó, o Z3 é o ritmo que você vai utilizar nos pedais mais longos e fortes. Imagina se você vai fazer 120 km e nesses 120 km você quer fazer um ritmo bom. Se você ficar em Z2, o ritmo não vai ser o que você espera. Se você fizer em Z4, você não vai sustentar. Então, a Z3 você vai utilizar nesses momentos de treino mais longo. É uma intensidade que o seu corpo começa a sentir um esforço, mas é um esforço totalmente controlável, totalmente aceitável. É ali um meio caminho entre o moderado e o forte, porque o forte vai ter que ser o Z4. Só que o Z3 ele também não pode ser leve, porque leve é o Z2. Aí vocês entenderam aonde que se encontra o Z3? E aí o Z3, qual vai ser a sensação corporal? Você vai ter uma leve ofegância, você ainda consegue falar frases curtas, né? Aquela hora que você está conversando com os amigos, você fala uma frase e precisa respirar e aí depois fala outra. Fala uma frase, precisa respirar e ali a conversa começa a ficar mais pausada. Tá? Você não consegue, quando está em Z3, discorrer uma conversa normal. Em Z3 também, a sua sensação nas pernas é de você começa a sentir que a sua perna está trabalhando. No Z2 é como se você estivesse pedalando sem fazer força no pedal. Quando você entra no Z3 já tem essa sensação, já é possível que a sua perna comece a queimar, tá bom? Então o Z3 é essa região. Ah, Marcos, Z3 é onde eu vou fazer média? É onde... Não, Z3 eu não considero que... Obviamente, tá? Ó, importante. Essa questão de zonas de frequência cardíaca são ferramentas, né? São ferramentas para organizar o treino, para mensurar o treino e avaliar o treino. Então, cada treinador pode fazer uma configuração diferente, um trabalho diferente. Isso não tem problema nenhum. Tem treinadores que gostam de trabalhar com 3 zonas, né? Ou a pessoa está leve, ou a pessoa está moderada, ou a pessoa está forte. Então isso são ferramentas, tá bom? Isso que eu estou passando para vocês aqui é a forma que eu gosto de pensar, tá legal? Pensando em Z4 agora. Z4, ritmo de prova e ritmo de contrarrelógio. Terminou uma prova, você vai ter que olhar, vai ter que ver muito tempo em Z4 no treino. A maioria é Z4. Tá fazendo um contrarrelógio, você vai ter que se sustentar em Z4. Tá legal? Aí se isso não acontece, as suas zonas estão configuradas erradas.
Qual é a sensação que você vai ter em Z4? Em Z4 vai estar muito ofegante. Sabe, não sei se já aconteceu com vocês, está lá no pelotão, todo mundo conversando, batendo papo, dando risada, e de repente alguém coloca na frente e começa a ditar o ritmo, e a conversa de repente para. Parou a conversa, parou, ninguém mais conversa. Por quê? Em Z4 não dá para ficar conversando. Tá? Você vai, de repente, começa a fazer uma conversa, você de repente vai falar algumas palavras, mas é desconfortável. Quando você está em Z4, você não consegue falar. Tá legal? Quando eu estou no meu Z4, ó, o meu Z4 vai de 150, ó, também é outro fator importante que eu vou falar daqui a pouco. O meu Z4 vai de 150 a 166. Tem 16 batimentos aí para definir o meu Z4. Então o que acontece? Quando eu estou nessa região, eu sei que eu estou começando a performar. Eu sei que eu vou encontrar uma boa média. Eu sei que eu estou num ritmo que eu vou sustentar por uma janela de tempo grande a nível de uma prova, né? Por exemplo, 2 horas, né? 2 horas em Z4. Vai machucar bastante, vai cansar bastante, mas é o que deve se encontrar. Então, sensação bastante ofegante. Eu tenho dificuldade até de beber água quando eu estou em Z4, né? Porque você vai tomar um gole ali, você tem que concentrar para engolir, coisa e tal, muda o ritmo ventilatório. E aí a pernas queimando o tempo todo, né? É uma condição de esforço muito grande. Fala, João, beleza? É uma condição de esforço muito grande quando você está em Z4, beleza? Agora, olha só o que eu tinha comentado, né? A minha Z4, ela vai de 150 a 166. Tem 16 batimentos aí. A diferença entre 151, que já é Z4 para mim, e 165, que é Z4 para mim, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então vocês precisam ficar atentos também quando vai fazer um treino, na onde vocês ficaram mais tempo. Tá legal? Eu controlo muito bem isso daqui no treino no rolo. Tá? No treino no rolo eu consigo saber aonde eu estou certinho, porque no treino no rolo eu olho a frequência cardíaca, no treino na rua não. Mas geralmente, se está bem configurada a sua frequência cardíaca, a tendência natural é que no final do treino você encontre ali as zonas certinhas. Beleza? Então, se você fez um treino forte, fez um treino ritmado, olhou suas zonas de frequência cardíaca e não viu ali o seu Z4 dominando, alguma coisa está de errado. Tá? Ou está errado na sua entrega, que você não conseguiu entregar, ou está errado ali na sua configuração de zonas. Tá certo? Agora o Z5. O Z5 é momentos de tiros, momentos de sprints, períodos muito curtos que você consegue sustentar o Z5, onde em uma prova você deve evitar chegar em Z5, porque geralmente quando você chegar em Z5 você não vai sustentar por muito tempo. E você não vai sustentar por muito tempo e você vai precisar descansar depois. Z5 é onde nós chegaremos em momentos de intervalado, né? Imagina, passei um intervalado para um atleta meu, ele vai ter que fazer um período de 3 minutos de intensidade. Esses 3 minutos de intensidade ele vai ter que chegar no Z5. A intenção é essa. E aí por que está controlado? Porque é um treino que ele descansou antes do estímulo, ele vai poder forçar tudo, entregar tudo que ele tem e depois do estímulo ele vai descansar. Então é nos treinos que nós vamos estar sempre batendo o Z5, sobretudo nos treinos intervalados. Numa prova, tem que tomar cuidado em chegar no Z5, porque a chance de você afogar é muito grande. Obviamente que vai bater Z5 em alguns momentos, né? Mas tem que tomar cuidado. Pô, imagina, eu falei isso sobre a live que eu falei sobre percepção de esforço e frequência cardíaca. Imagina que você está na tocada ali durante... Imagina que você está em Z4, ali por 20 minutos. Aí apareceu um topzinho, mas é que eu vou falando e vou desenhando aqui. Aí apareceu um topzinho e você vai bater esse topzinho forte com o pelotão. Aí a sua frequência cardíaca ela vai subir para Z5, ali para bater aquele top e depois já volta.
Então, em alguns momentos específicos, você vai bater o Z5. Só que tem que ter muito cuidado. A sensação no Z5 vai ficar muito ofegante, né? Vai hiperventilar, né? Muitas vezes se for curto, né? Imagina que você vai dar uma pancada curta de 40 segundos. Você vai chegar no Z5 ali, a nível de esforço. A frequência cardíaca ela vai chegar se você já estiver vindo de um trabalho intenso e a frequência cardíaca já estiver no patamar alto. E logo após esse período de Z5, você vai ficar hiperventilando. Hiperventilando é aquela quando você está caçando ar, tá legal? E a sensação nas pernas é de falha. Já não é Z4, é queimação. Z4 você sente aquela queimação, aquele incômodo, a perna trabalhando. Z5 é diferente, Z5 é falha. Depois que você passa algum tempo em Z5, você vai sentir a falha. Você não vai sustentar. Se você estiver sustentando o seu Z5, é porque o seu Z5 não é Z5. Beleza? É importante você pensar nisso. Você vai sustentar, Marcos, mas quanto tempo eu vou conseguir sustentar o meu Z5? Se for num treino que você está fazendo um treino forte o tempo todo, imagine que você saiu para fazer uma média, um treino de média. Aí nesse treino de média, você vai passar mais tempo em Z4. Aí você está pedalando ali em Z4 o tempo todo. E em alguns momentos você entrou em Z5. O tempo que você vai conseguir manter nesse Z5 vai ser coisa entre, sei lá, estourando 2 minutos. 2 minutos, porque você já está cansado, já está fadigado, aí você alcançou um ritmo muito forte e não vai dar para sustentar. Agora, no intervalado é diferente. No intervalado você vai conseguir manter um pouco mais. No intervalado, de repente, você consegue manter um pouco mais no seu Z5. Vou fazer um estímulo de 5 minutos, 6 minutos. Conseguiu manter o Z5. Beleza. Né? Porque é uma condição que está ali. Você está fazendo intervalado, o seu propósito é quebrar. A sua intenção é quebrar durante o intervalado. Então você vai poder puxar ao máximo o seu Z5. Meu Z5 está configurado ali acima de 166. Acima de 166 já é meu Z5, tá? Na configuração do Strava. Mas agora eu sei que aonde eu quebro, onde chegou, vai estourar o radiador, vai ferver, 172 mais ou menos. Quando eu vejo 172, quando eu vejo 174, é meu ponto de quebra. E eu posso dizer isso aí com muita firmeza, porque já são vários treinos que eu venho observando. Eu pego o treino, eu olho lá o período mais forte do treino. Olha aquele período que o pelotão veio, pei, eu puxei, outro cara puxou, que nem aconteceu ontem. Eu puxando, o Luizinho veio puxando na minha frente, a gente revezou em algum momento, coloquei pareado com ele, aí chegou no final, teve o ataque, teve o tiro. Foi um período ali, eu não olhei certinho quando deu esse período, mas deve ter sido um período ali de uns 4 minutos de intensidade. E no final teve a tentativa de ataque que eu não consegui, mas os caras conseguiram. Aí o que acontece? Naquele momento ali bateu 174, foi o ponto de quebra. Então eu mantive ali a frequência cardíaca em Z4, né? Imagina 164, 162. E aí depois foi subindo, chegou um pouco ali em Z5, na casa dos 167. E aí quando foi o momento do ataque, foi para 174 e estourou o radiador. Né? Aí acabou. Aí é o que eu falei. Qual foi a sensação na respiração quando bati o ponto de falha? Quando eu cheguei ali, saí do Z4 e entrei no Z5. A respiração ficou muito mais ofegante e a sensação nas pernas foi de falha. Se fosse uma prova, eu poderia ter feito isso no meio do treino, no meio ali do percurso? Jamais. Eu deveria ter me mantido em Z4. Então, quando se tem consciência da sensação corporal que a zona de treinamento te dá, te ajuda muito. Quando se tem conhecimento, quando se está configurada a frequência cardíaca, as suas zonas, da maneira correta, a sua avaliação de treino ela fica muito boa, fica muito certa. Beleza? Então, pessoal,
Eu vou voltar em alguns momentos a falar sobre zonas de frequência cardíaca, sobretudo vou voltar a falar sobre configuração, tá? Importante, o nosso corpo assim, ele tem, geralmente, né, falar assim que é melhor. Quando a gente vê os trabalhos científicos, né, que eu estudo, os artigos para falar com vocês, coisa e tal, não se encontra muito essa questão de Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. O que se encontra muito são os limiares, tá? Tem o limiar ventilatório e tem o limiar anaeróbico, né? Então são dois limiares que a gente encontra aqui. Aí essas zonas elas estão distribuídas entre esses dois limiares, tá? E aí depois eu posso fazer até uma live explicando para vocês esses limiares, já é uma conversa um pouco mais técnica, beleza? Pessoal, para vocês que passaram aqui no ao vivo, muito obrigado, muito bom ter vocês. A live fica salva no YouTube e aqui no Instagram, então podem compartilhar com os amigos para que eles vejam depois. Quem está vendo a gravação lá no futuro, lá no Instagram, vai ter na descrição do vídeo vai ter dois links. Um link é do nosso site, tá? Para vocês poderem acessar e conhecer nosso trabalho, e o outro link é do nosso canal de conteúdo do WhatsApp, tá? Na verdade, grupo de conteúdo, porque eu vou lançando todos os conteúdos lá dentro, beleza? Valeu, galera, um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e bora treinar!